Aleluia. Glória a Deus. Que prazer celeste sente a minha alma encantar. A glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus filho pecado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem? Eu espero que esteja. Tem dias já que eu não gravo um vídeo, né, aqui no Kawai. E tenho só compartilhado vídeos de outros. E como não sou contratado, eu me dou o direito de poder compartilhar. E para falar a verdade, também não tenho muito interesse de ser contratado, porque eu tive percebendo que, vendo, as pessoas que são contratadas são obrigadas a compartilhar só os seus vídeos. Eu gosto de compartilhar vídeos, hinos, louvores, então não quero ficar privado, limitado a só meus vídeos. Tem muitos hinos bonitos que a gente vê, muitas mensagens de outros pastores, outros irmãos, então diz que se quem compartilha vídeo dos outros não é considerado como original. E nem sempre a gente está com essa inspiração toda para gravar vídeo, né? Então tem hora que a gente quer ficar mais na retaguarda, mais nos bastidores, só acompanhando. Então, mas hoje eu decidi fazer um vídeo rápido aqui para falar um pouquinho. Eu tenho visto bastante essa história, esse hino ou essa música, não sei, dessa cantora Aimee Rocha, e eu tenho observado quanto que pastores, cantores, pregadores têm se levantado por causa dessa música aí, Evangelho de Fariseus. E eu tenho observado que tem revoltado, né? Vou dar minha humilde opinião. Talvez eu seja o menor dos menores aqui na plataforma, mas eu tenho um númerozinho bom de seguidores, então eu posso também dar meu parecer. E o parecer é o seguinte, direto e reto, simples e objetivo. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros evangélicos, não se sentiram nem um pouco ofendidos, não se sentiram atacados, não entendeu que esse hino, ou essa música dessa jovem cantora aí que fala sobre o Evangelho de Fariseus. Isso nos faz lembrar uma coisa, analisar uma coisa. Isso veio como uma carapuça e ela caiu e coube, ou cabeu, na cabeça de quem deve. Simples assim. Porque tem um ditado antigo que diz que quem não deve não teme. E o que nós temos vendo, olhando pelo lado do Evangelho, é a única coisa. Infelizmente, uma maioria absoluta de pastores, pregadores e cantores estão sim fazendo do Evangelho fariseísmo, fazendo apenas comércio do Evangelho. E não estão assim preocupados, não tem nada a ver com a alma. Eu posso falar, eu sou pregador do Evangelho, mas eu não sou pregador de grandes igrejas, não sou pregador de congresso. Ninguém nunca me viu, talvez nunca vai me ver pregando num congresso de famosos, de ricos. Sabe por quê? Porque não sou conhecido, mas eu sou pregador pela misericórdia de Deus, das praças, nos lares, igrejas pequenas. Com a vantagem, eu não cobro nem uns centavos para pregar o Evangelho. Não. Quando eu saio para pregar o Evangelho, eu saio para pregar na minha humilde bicicleta. Se os senhores procurarem os meus vídeos, vão ver. Ou quando eu estou aqui nas redes sociais, estou aqui fazendo meus estudos bíblicos, né? Estudando a palavra de Deus, ministrando. E então tenho observado que o meu nicho não tem sido
muito bem visto, mas também não me entristeço, porque o importante é pregar o evangelho. Então, quando eu ouvi essa música, Evangelho de Fariseu, primeira coisa que eu lembrei foi Mateus 23. O próprio Senhor Jesus Cristo é contra os fariseus, hipócrita, que ele falou lá no Evangelho de Fariseu, né? Falou lá no Evangelho de São Mateus, quando a gente vê que o Senhor Jesus Cristo se aborreceu e falando com aquele povo, raça de víbora, foi João que falou, mas a gente vê que Jesus, ele falava, ai de vós, hipócritas e fariseus, Mateus 23, versículo 23. Então os fariseus, eles sim se iram, eles sim ficam zangados com a verdade, porque a verdade dói. A verdade machuca. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta. Então quem anda na verdade, quem prega a verdade, quem fala a verdade, quem ensina a verdade, com o objetivo de ganhar almas, com o objetivo de ensinar a palavra de Deus por amor, quando vê umas verdades dessa, não se sente ofendido não. Deixa a música tocar. E quantos aí que são pastores que cobram um absurdo para administrar uma igreja, para dirigir uma igreja? Então, pastor, é por isso que ficou zangado, é fariseu. Exige o dízimo das ovelhas, mas muitas das vezes não dá nada em troca. É aí que Jesus falou, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseu. Então, quando essa moça falou evangelho de fariseu, ela não estava falando do evangelho, ela está falando dos fariseus. Jesus também falou dos fariseus. O Senhor Jesus Cristo foi mais além. Vós dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia. Quantos aí, cantores, pastores, pregadores, que cobram às vezes 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30, 50 ou mais para pregar 2 horas, para ministrar uma palavra 2 horas e não oferece nada em troca, porque no Evangelho de Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai o demônio. Cadê quando vocês vão pregar que vocês oferecem isso? Cadê que oferece alguma coisa? Não oferece nada em troca. E aí quando vem uma moça assim, usada por Deus, para dar uma advertência, em vez de se arrepender, em vez de se humilhar, em vez de rever os seus conceitos, não, fica nervosinho. Está tocando na igreja. Tocando na igreja estão os senhores que cobram um absurdo para pregar. Fazer show gospel onde é que era para fazer culto. Isso é fariseísmo. Isso é errado. O verdadeiro cristão não se toca, não se zanga com isso não. O verdadeiro cristão conhece. Paulo disse em 1 Timóteo, ou 2, se não me diz, 1, que eu sei em quem tenho crido. Então o cristão, o crente verdadeiro, ele sabe o Deus que ele serve, então ele não se sente ofendido. Eu quero trazer uma outra coisinha rápida aqui na memória. Há uns dias atrás aí no carnaval, nós vemos aí uma cantora muito conhecida, a Baby Consuelo, trouxe ali uma mensagem em pleno momento de carnaval, quando estava no trio elétrico, falando do Apocalipse. Por que que ninguém se levantou? Por que que ninguém ficou irado com ela? Sabe por quê? Porque ela só falou sobre o Apocalipse. Eu tenho certeza, se ela falasse também do fariseísmo, dos crentes que cobram para pregar, cobram um absurdo para cantar, cobram um absurdo para ir numa igreja, para dirigir uma igreja, pastorear uma igreja, aí iam se levantar contra ela também. Mas se levantaram contra essa menina aí, por quê? Porque a menina fez uma mensagem aí que bateu. E esse caso da Ilha de Marajó, quantos não ouviram isso aí no ano passado? Por que que ninguém se levantou? Por que que a igreja não se colocou de pé e defendeu também? Agora a menina falou evangelho de fariseu, dos dízimos, das ofertas, ficou tudo doído. Sabe por que fica doído? É porque bateu no bolso. Aí vamos para a Bíblia. O que que Paulo falou a Timóteo, capítulo 6? Paulo falou a Timóteo, capítulo 6.
1 Timóteo, se não me engano, versículo 9 e 10, que muitos querendo ficar rico, e é o que muitos estão fazendo, ficando rico e caindo na miséria, caindo na desgraça, achando que o evangelho é vendido, é comprado. E no versículo 10, o Paulo disse assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então muitos estão fazendo do evangelho negócio, sim. Não é a menina que está falando, é a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Vê o que Pedro escreveu, 2 Pedro. 2 Pedro, abra aí a sua Bíblia, estou esperando. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 3. Nos últimos dias, muitos farão de vocês negócio. É isso que muitos pregadores, muitos cantores estão fazendo. Fazem grandes congressos para quê? Para pagar um absurdo a um pregador que vai lá 1 hora, 2 horas, exige um monte de exigência, 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30, 50 mil para pregar lá 1 hora. É por isso que essa música Evangelho de Fariseu bateu, porque Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, ainda diz mais, condutores cegos, que coais um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior. Limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Então nós precisamos aprender com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é comércio. No evangelho também de Mateus capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8. Veja lá o que é que o Senhor, estou abrindo aqui. Veja o que é que o Senhor Jesus Cristo diz. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. E, olha a chave aí, de graça recebeste, de graça dai. Agora alguns querem se justificar, querendo bater na menina aí por causa desse hino aí. Não, é fariseu sim, a carapuça só dói naquele que merece. Só dói naquele que cobra um absurdo para pregar, mas o obreiro é digno do seu salário. Que salário? Que salário? Onde Jesus você faz salário? O que é um obreiro? Obreiro é aquele que se dedica à obra 24 horas, está ali. Se ele está pastoreando uma igreja, ele tem que estar ali nos cultos, ou ter um dia de plantão para atender os membros, que muitas das vezes nem um tempinho para atender os membros da sua igreja, muitos não têm. Só quer saber de estar lá nos cultos na segunda, ou na quarta, ou na sexta, ou no domingo, e recebe aquele absurdo. É fariseísmo. Mas aquele obreiro que se dedica na obra, faz uma visita aos órfãos, às viúvas, que faz valer o dízimo. O que diz Malaquias 3,10? O que diz? Malaquias 3,10 diz, trazei os dízimos à casa do tesouro. Ponto. Para quê? Para comprar jatinho? O que nós temos visto aí é pastores desfilando, ostentando com um carrão valioso de 1 milhão e cacetado, 1 milhão e 300, comprando apartamento de 3 milhões, comprando prédio, comprando mansão, comprando aí jatinhos particulares. Isso é ou não é fariseu? Isso é fariseísmo. Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus diz, curai os enfermos. Cadê que cura? Cadê que dá a resposta? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quantos dos senhores vão numa igreja que limpa um leproso? Que cura uma ferida? Que cura um enfermo? Que expulsa demônio? Isso a gente não vê, mas vê lá a palavra bonita. Falar bonito é fácil. Falar bonito é fácil. Coisa boa falar bonito. Nossa, o irmão tem uma bela oratória. O irmão prega no congresso e tal. Quero ver esses irmãos que estão se doendo aí, se eles vão na praça. Cadê que nunca a gente vê esses irmãos que estão se doendo, pastores, pregadores, numa praça cantando de graça para os humildes, cantando de graça para aquelas pessoas que estão no hospital, cantando de graça numa praça pública, num culto de ar livre. Cadê que vocês estão lá? Mas aí vem alguém que Deus usa e pô. Por que não se doeram quando Deus usou aquela baby do Brasil e deu aquela pancada lá? Falando do Apocalipse. E nós estamos sim dentro do Apocalipse. E aí? Pedro falou. Muitos de vocês nos últimos dias vão fazer de vocês negócios. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2,
Versículo 3. Fazendo de vocês negócio com palavras mentirosas. Às vezes alguns até usam a Bíblia, fala bonito, tem uma oratória bonita, tem uma pregação bonita, mas o Satanás também usava a palavra de Deus, ele falava bonito. Quando ele tentou Jesus no deserto, Mateus capítulo 4. Quando ele derrubou Eva, ele também tinha uma palavra bonita. E aí? Por que ninguém vê esses pregadores, esses cantores aí, nos ar livre, evangelizando, com folheto na mão, fazendo a obra do Senhor, fazendo ali de graça recebeste, pelo menos abrir a sua agenda 1, 2 vezes por mês, para fazer um culto de ar livre, para fazer um culto de graça, para visitar uma igreja que não pode pagar. Hoje em dia só vou numa igreja se me pagar X, um absurdo. Isso é hipocrisia, isso é fariseu. Então, deixa a menina cantar. Do jeito que Deus usou a Baby do Brasil para falar no Apocalipse, lá naquele momento, dentro do carnaval, diante de um trio elétrico, Deus tem usado essa menina. E o verdadeiro cristão não se dói. O verdadeiro cristão, ele está ali, ó, fazendo... O pregador do evangelho está lá distribuindo seus folhetos. Está pregando a Bíblia no ar livre, nos cultos na praça. E não está cobrando nada não. Está visitando hospitais. Está fazendo evangelismo, visitando os lares. E Malaquias 3,10, e a menina falou de dízimo, ficou todo mundo doído. Malaquias 3,10 fala o quê? Para trazer o dízimo. Sim. A parte B do versículo, para que haja mantimento na minha casa. Cadê os mantimentos? Cadê as assistências sociais que os senhores exigem do dízimo? Não, mas você vê homem aí sustentando com relógio caríssimo, roupa caríssima, carro caríssimo, e agora fica aí cheio de mimimi, cheio de coisinha. Vamos parar com isso, vamos ser crente. A palavra de Deus, ela é escudo. Quem prega a verdade, quem ensina a verdade, não se dói, não. Agora, tem que... Tá tocando na igreja? Não tá tocando nada, não. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo não se contamina, não se fere com treva, não. A Bíblia diz, existiu o diabo e o diabo fugirá de vós. Ela citou o nome dos senhores, de alguém? Não, ela não citou. Eu como evangélico, pela misericórdia de Deus, há 43 anos no evangelho. Eu outrora ouvia coisas que eu nunca eu servi a Deus e vi, aprendi coisas que hoje eu não tenho, nem de longe eu vejo. Eu vejo um monte de Nutelas aí, se doendo por qualquer coisa, só por causa de um hino. Não, isso é para os senhores refletir. Porque vocês que estão ficando nervosos com essa menina aí, eu quero saber como é que os senhores vão ficar quando se encontrar diante do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 21, 19 a 23. Quando o Senhor Jesus Cristo disser assim, ó, nem todos, ele vai cantar, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome eu cantei, eu preguei, expulsei demônio. E aí? E aí? Expulsei demônio, fiz maravilhas. E aí? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça receber. É justo o obreiro viver do seu salário? Sim. O obreiro é digno de salário? Sim. Nós não somos idiotas, nós não somos tapados para saber que o obreiro é digno de salário, mas o obreiro que trabalha na obra, aquele que faz um culto de 1 hora, 2 horas, e cobra 10 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, você já está recebendo o galardão. Mateus capítulo 6 diz, aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso galardão. O vosso galardão está aqui, nesses 10 mil que vocês estão cobrando. Às vezes a igreja tem um sacrifício para juntar um dinheirinho, mas faz de tudo para pagar os senhores. E muitos pobres não podem ver. Por quê? Porque não pode pagar. Então tenha vergonha na cara e desperta. Acorda enquanto é tempo. Antes que Jesus diga, como ele diz em Mateus capítulo 7. Versículo 21 e 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muita maravilha, pregamos muito. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cobrar para pregar o evangelho, um absurdo, para cantar, para pastorear uma igreja, é iniquidade, sim, e ponto final. Convertei-vos antes que a trombeta toque. Paz do Senhor, passe bem.